telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Graças a Deus, aleluia, estamos na presença do Senhor e mais uma vez para o adorar, para o exaltar e para o glorificar. Amém. Aleluia! Este é o nosso desejo, é o nosso prazer, é glorificar aquele que nos amou e na cruz se entregou por cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Jesus é maravilhoso, aleluia. Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aleluia. Glória ao seu santo e bendito nome. Ele é aquele que era e que há de vir, aleluia. E nós estamos aguardando a sua vinda, amém, muito breve, aleluia, para nos transportar para o lar da glória. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos orar para que esta mensagem seja uma mensagem, aleluia, que possa despertar a sua alma, amém, e o seu espírito, glória ao nome do Senhor, e o possa, aleluia, ajudar a buscar mais e mais o Senhor, amém, porque o Senhor quer habitar no seu coração, quer fazer da sua vida uma nova criação, glória ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, aleluia, como é
bom estar em Tua presença, Senhor. Glória. A Tua palavra diz que na Tua presença há abundância de alegria, aleluia. Há paz, há descanso, há gozo para a nossa alma, aleluia. Senhor Deus, aleluia. Eu anelo, Senhor, aleluia, estar na Tua presença, Aleluia. Senhor, glória ao Teu nome, porque não há lugar melhor, Senhor, aleluia, do que aquele ao Senhor, aleluia, onde está o Senhor, glória ao Teu nome, Aleluia. o Criador do universo, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aleluia, Aleluia. aquele que deu a sua vida em resgate das nossas almas. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia, tão grande compaixão que tens tido para conosco, Aleluia. Senhor, e nos tens transportado para o reino do Teu amor, Aleluia. aleluia. Abençoa o Teu servo, dá-lhe a unção do alto para ministrar a Tua palavra. Amém. E àqueles que vão ouvir temor e tremor de Ti, meu Senhor, Amém. aleluia. Abre os seus entendimentos, os seus corações, Amém. para que possam receber a palavra da vida, aleluia. Glória. Aquela palavra, aleluia, que nos faz saltar para a vida eterna. Glória ao Teu nome, meu Deus e meu Pai, eu Te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Já, telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, nós entramos em seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com as boas novas do Evangelho. Rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a glória e a adoração que a Ele pertence somente. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, que nos deixou o seu Espírito por penhor, para nos guiar em toda a verdade e nos ensinar todas as coisas. Louvemos este Deus magnificente que veio em carne até ao Calvário, dar a sua vida pelos pecadores para os redimir com o seu precioso sangue. Louvado seja Deus. Espero que tenha uma boa disposição para ouvir também as boas notícias, porque hoje é dia de muito boas novas para si e para a sua família. Portanto, alegremo-nos com as notícias da maior felicidade que um ser mortal pode imaginar e desfrutar. E eu chamo a sua atenção, porque na terra há coisas lindas, os vales, os campos, as montanhas, etc. Tudo é lindo, os regatos onde a água corre, vai para as montanhas e desce para os rios, vai para o mar e volta outra vez para o mesmo lugar. Tudo isto é lindo, as flores do campo, as aves do céu, os animais, tudo é bonito. Mas não há nada comparado com a casa do Pai e com a eternidade com Deus. Nada há em comparação. De maneira que você tem direitos legados neste sagrado livro, mas muitos não conhecem e outros tantos desprezam esses direitos de uma herança gloriosa na casa do Pai que Jesus Cristo nos comprou na cruz do Calvário. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Assim, trata-se de uma posição sem par a alcançar e uma herança incomparável a possuir, a qual nos tinha sido roubada quando entramos na nossa juventude. Porque dos meninos é o reino dos céus. Mas quando passamos de meninos para jovens, Satanás rouba aquilo que nos pertence e precisamos de arrependimento e voltar à comunhão daquele que nos criou no ventre da nossa mãe. Louvado seja Deus. Eu sou um dos muitos que já estão inscritos no rol dessas pessoas de herdeiros e tenho sido incumbido de anunciar a tantos quantos eu puder estas novas de grande alegria. Isto não são meras palavras, mas é a verdade dos factos revelada nas Santas Escrituras, mas que muitos desconhecem.
uns por vontade própria, outros porque nunca tiveram a oportunidade de ler este sagrado livro. E hoje é tempo de despertar, é tempo de nós compreendermos que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos. Então, no céu nos espera uma gloriosa herança, mas há um percurso a fazer. E ao longo deste estudo nós vamos falar dele. Louvado seja Deus! Se nós não aceitarmos a dádiva, não a possuímos. É certo, não é? Claro. Se alguém nos traz um presente ou uma prenda e nós a recusamos, nós nunca a teremos. Da mesma forma, Deus nos promete na sua palavra gloriosas coisas no outro lado da vida e vale a pena aceitá-las pela fé aqui para desfrutá-las depois na eternidade. Louvado seja Deus! Faz muito tempo que Deus me entregou um tesouro de grande valor, mas para desfrutar inteiramente desse tesouro, foi-me dito que eu devo repartir com muitas outras pessoas. De contrário, enfrento o problema de ficar sem a minha parte. Porque aquele que tem, ser-lhe á dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Estou falando acerca daquele que escondeu o talento do seu Senhor. Será que algum dia recebemos a notícia de que iria receber uma enorme herança? Deus tem para si um enorme tesouro e eu tenho a responsabilidade de o informar desta gloriosa notícia, porque me foi entregue para eu o repartir com os outros. Mas se eu guardar o tesouro apenas para mim, poderei perder tudo. E então, todo o meu esforço para guardar em minha posse esse tesouro será em vão. Porque, como disse, aquele que só tem um talento e não o pôs em prática, ficará sem esse talento. Assim, e por estranho que lhe pareça, ainda que pode não conhecer-me, como eu assim, você é meu credor e eu venho pagar-lhe a minha dívida. Você é meu credor e eu venho pagar-lhe a minha dívida. E esta é uma dívida espiritual. Se realmente compreender que tenho esta obrigação de lhe dar aquilo que lhe pertence. Alguém poderá dizer, mas pertence-me alguma coisa sem eu fazer algum esforço? Sim. Pertence-lhe a posse da salvação e da vida eterna que Deus lhe deu no Calvário na morte vicária do seu Filho na cruz. Isto lhe pertence. A vida eterna e uma mansão gloriosa na casa do Pai. Não se trata de eu ter roubado, naturalmente, acerca da minha dívida, não se trata de eu ter roubado, mas sim de lhe devolver o que um grande ladrão lhe tirou quando você era ainda uma criança a entrar na adolescência. Foi roubado daquilo que lhe pertencia e Deus me incumbiu de lhe ministrar estas verdades para que você possa possuir essa herança a que tem direito. E como me foi entregue a responsabilidade da distribuição do que lhe pertence, aqui estou eu, batendo à sua porta para que receba esta dívida que há muito tempo lhe deveria ter sido dada. Eu sei que todas as pessoas a quem devo são boas pessoas, isso não haja dúvida nenhuma. O que não é bom é aquele que entra nas pessoas, que é o maligno. E que esta dívida tem de ser paga o mais rapidamente possível, e não só por terem esse direito, mas porque brevemente tenho que ir a prestar contas a quem me entregou o tesouro. Portanto, espero que possa receber aquilo a que tem direito e ouvir estas gloriosas notícias para ser também participante deste enorme tesouro, desta gloriosa herança. Porque o Senhor do Tesouro me tornou responsável e devedor e repartidor da sua herança, e eu não quero ter este peso na consciência
trata-se do tesouro espiritual de que todos têm direito. A salvação, o perdão, a vida eterna e uma mansão na casa do Pai. E, naturalmente, isto deve ser recebido pela fé e guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, mais uma vez, e pela graça de Deus, nós vamos meditar nas Santas Escrituras, que são o pão espiritual para saciar as nossas almas e nos tornar felizes. A felicidade não está nas coisas palpáveis desta vida, nos bens materiais, mas sim está em nosso Senhor Jesus Cristo e na vida eterna que Ele nos concedeu. E é muito bom lembrar, mais uma vez, que o Senhor Jesus Cristo afirmou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Realmente, para quem crê, este assunto é de veras importante pelo facto de que compreende a necessidade desta alimentação espiritual e desta maneira, ao ouvirmos a palavra de Deus, naquela hora está ouvindo o nosso glorioso Criador e Senhor, porque está escrito: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeitar a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Portanto, não rejeite a voz do Evangelho. Não rejeite a palavra de Deus. Desta forma, está também procurando a comunhão com o nosso Senhor ao ouvir, porque há sempre algo que precisamos de ouvir. E esta mensagem é de veras importante, porém, se não queremos, também Deus a ninguém obriga. Naturalmente, damos ouvidos a muitos sons e vozes durante o dia, e como diz a Escritura em 1 Coríntios 14:10, nenhuma dessas vozes é sem significação. Quanto mais importante é dar ouvidos à voz de Deus, gravadas neste livro sagrado. Muito mais importante. Neste dia vamos meditar num tema de grande importância para todos nós, enquanto andamos por cá. Porque depois de partirmos para lá, não há lá a pregação do Evangelho. Visto que não duramos sempre, pois está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 e verso 27. E depois nada a fazer, senão enfrentarmos as consequências das nossas ações, ou boas ou más. Mas o mais importante na nossa vida não é saber que um dia vamos morrer, mas sim compreendermos que estamos fazendo uma jornada com um fim. Ela vai ter um fim. E nesse fim nos espera algo, ou de bom ou de mau. Depende daquilo que nós decidimos na nossa vida. Porque também o direito ao tesouro depende inteiramente das nossas decisões. Pois, então, ouça a mensagem até ao fim, porque ela vai dar aquilo que nós temos necessidade de saber. Vai nos dar a posse do tesouro e vale a pena ser participantes da herança que Deus nos oferece. Entretanto, também, esta gloriosa mensagem somente tem razão de ser se realmente cremos em Deus e na sua eterna palavra. De contrário, perderemos o nosso tempo. Nós não estamos a ouvir um homem, estamos a ouvir um servo de Deus ministrando a palavra de Deus. Mas quer creiamos ou não, a palavra de Deus prevalecerá. Porque a quem Deus não crê, mentiroso o fez, como diz em 1 João 5 e verso 10. E então teremos que lhe prestar contas da nossa vida um dia. E essa vida que Ele nos emprestou por algum tempo. E então ficaremos deserdados e sofrer eternamente se não dermos atenção e valor e aceitação à promessa do Pai. Não desprezemos o enorme e glorioso tesouro se já aqui na terra nós podemos desfrutar dele pela fé. Muito mais no outro lado da vida, tomar posse definitiva da gloriosa herança de Deus.
O tema da nossa meditação é sobre dívidas e credores. Dívidas e credores. E espero que Deus fale connosco de forma a compreendermos o que estamos fazendo na nossa jornada da vida em direção a um destino que previamente traçamos de acordo com as nossas decisões. Vamos então dar a nossa melhor atenção à exposição das Santas Escrituras, que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme diz no livro dos Salmos. E a base bíblica para esta mensagem encontra-se em Romanos capítulo 1, verso 14 ao verso 17, que todos nós vamos acompanhar. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 1, verso 14 ao verso 17. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O tema da nossa mensagem é pagando a minha dívida, naturalmente espiritual. Tenha sempre em conta as palavras de São Paulo, que são palavras de Deus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No mundo inteiro Deus tem muitos desavergonhados, mas também existem muitos com vergonha do seu Senhor e Salvador. Neste lugar, eu sou um daqueles que não tem vergonha nenhuma de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu amado Pai Santíssimo, o Senhor Jeová, e do Espírito Santo. Não tenho nenhuma vergonha. Sou seu servo e estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou. Entregar-lhe o tesouro que você tem necessidade de possuir, a herança guardada e ganha no Calvário, na pessoa de Jesus, para desfrutar um dia no lar da glória do céu. Nesta meditação, nós focaremos vários aspectos, tais como, primeiro, a introdução à mensagem, segundo, o valor da alma humana e sua salvação, a morte de Jesus e sua redenção, terceiro, o ministério de Paulo e a responsabilidade pessoal dos devedores e, em quarto lugar, a conclusão. Introduzindo a mensagem, além da primeira que já foi feita, vamos dizer o seguinte, que segundo a leitura da Santa Escritura, neste texto sagrado, encontramos em primeiro lugar um homem de Deus chamado Paulo, que nos revela basicamente, como servos de Deus, uma situação de devedores. Eu sou devedor e todos os cristãos são devedores para com todo tipo de pessoa acerca do que as pessoas são credoras. Esta é a responsabilidade que Deus dá a cada um daqueles que chama, porque foi chamado para receber uma herança, mas com um propósito de essa pessoa repartir a herança que recebeu. Ainda que nos possa parecer incrível, todos os cristãos de Cristo têm uma dívida para com todas as outras pessoas e precisamos satisfazer essa dívida, saldar essa dívida. E muitos cristãos andam muito esquecidos disto, porque os cristãos de Cristo não são pessoas naturais, mas pessoas espirituais. Foram regeneradas com esse propósito, porque já foram feitos participantes da natureza divina e da sua santidade. 1 Coríntios 2, 14 e 15. E
1ª e 2ª de Pedro 1 e verso 4 e Hebreus capítulo 10 e verso 12, se a minha memória está correta. Por essa razão, desde o dia da sua regeneração, passaram a ser não só diferentes, mas nas suas atitudes, maneira de tratar, de viver como servos de Deus, mas foram feitos embaixadores de um reino, que é o reino eterno de Deus, 2 Coríntios 5 e verso 20, particularmente aqueles que ministram a Santa Escritura, porque finalmente há pastores e há ovelhas. E com a responsabilidade de representar o seu Senhor, falando, ou ficando responsáveis, melhor dito, num certo aspecto, pelas almas das pessoas, se elas se perderem na escuridão deste pobre mundo em pecado. Ezequiel 3 e Ezequiel 34. Todos os servos de Deus devem ler de vez em quando estes 2 capítulos para saber a responsabilidade que Deus tem colocado sobre os seus ombros em favor do próximo. Em outras palavras, e estas bíblicas, eu sou o devedor e tu és o credor dos bens do céu a que tens direito. Mas você perguntará, eu nada fiz para ter direito. Bem, graças a Deus por esse sentimento. Porque se alguém quiser fazer alguma coisa para ir para o céu, nunca entra lá. Porque esta é a mensagem do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, nada há a fazer para sermos participantes dessa gloriosa herança e termos direito ao céu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou no Calvário o preço da nossa herança e da entrada de cada um no lar da glória, na casa do Pai. A saber que, tal como és e como estás, hoje mesmo te podes tornar um filho de Deus por adoção e um seu herdeiro. E no fim dos teus dias, tornar-te-ás como um anjo de Deus, conforme está escrito. João 1, verso 12, verso 13, Gálatas 4, verso 7 e Mateus 22 e verso 30. Você gostaria de ser possuidor desta gloriosa herança? Tome hoje uma decisão. Deixe o mundo e aquilo que no mundo há. E sirva e siga a Jesus Cristo tomando a cruz. Não é uma cruz de madeira. Ela não é pesada, é uma cruz de obediência. E isso lhe dará a entrada no lar da glória do céu e tornar-se-á um dia como um anjo de Deus. Ao proclamarmos estas boas novas, contudo, naturalmente, o meu amado ouvinte fica numa situação de escolha, de aceitar ou rejeitar a oferta de Deus. Porque finalmente todos nós, criados de livre-arbítrio, fomos. E eu fico livre da responsabilidade que Deus me incumbiu se as pessoas rejeitarem a oferta. Mas devo dizer-lhe que não existe nada no mundo comparado à felicidade de sermos filhos e herdeiros do próprio Deus. Entretanto, esta mensagem é dirigida a dois tipos de pessoas: aos servos de Deus, lembrando-lhes a responsabilidade de devedores e suas obrigações, e a todos os que ainda não foram salvos pela graça de Deus, aos credores, para que saibam dos seus direitos e recebam o que lhes foi roubado pelo inimigo da sua alma quando eram ainda crianças. Posto isto, meditemos no segundo aspecto: o valor de uma alma na morte de Jesus e sua redenção. Para termos uma ideia do valor que Deus colocou na vida de cada alma e registado na Escritura, vamos apresentar dois exemplos à nossa consideração. Primeiro, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Segundo lugar, Paulo e cada cristão, que todos somos devedores aos credores. O importante deste assunto é que se trata dos efeitos da morte
e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se houvesse uma só alma para salvar, Jesus teria vindo à Terra dar a sua vida por essa alma, baseado na passagem bíblica da ovelha perdida em Lucas 15, verso 4 ao verso 7. Então, segundo o nosso texto, afirma no verso 16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação é uma palavra muito incompreendida. Enquanto a pessoa não compreender que está perdida e sujeita de um momento para o outro a partir à eternidade, e que, como nessa situação de perdido, vai encontrar o inferno, sim, inferno com todas as palavras, com todas as letras, de sofrimento onde há pranto e ranger de dentes, se essa pessoa entender isso, também compreenderá a salvação e o Salvador e a razão do Salvador, vindo do céu, Deus revelado em carne, morrendo pelo pecador para o salvar. Enquanto não dermos valor à nossa situação de perdidos, porque não há um justo nenhum sequer, então não daremos valor àquilo que Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário. Olhe, que na sua boca nunca foi achado o engano. Ele, Jesus, é um com o Pai. Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele, Jesus, é o Verbo divino. Ele, Jesus, é Deus revelado em carne. Agora, quem sou eu para que esse Deus revelado em carne na pessoa de Jesus viesse à cruz do Calvário dar a sua vida por mim? Quem sou eu? Deus colocou um grande preço na vida de cada um. E as pessoas, de um modo geral, não sabem, até que são despertadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que chega ao seu lar. Esta pregação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você sabe quanto vale? Alguém poderá dizer, eu não valho nada. Pois olha, eu sou o valor da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e tu também, da mesma forma. Salvação significa ato ou efeito de salvar. Jesus afirmou, hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 9 e verso 10. Estas palavras foram ditas a um homem chamado Zaqueu, que estava em cima de uma figueira brava, esperando ver quem era Jesus, porque era de pequena estatura, e subiu àquela figueira brava, aquela árvore, e o Senhor Jesus, quando ali passou, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E é isso que Ele quer fazer hoje na sua casa, no seu coração. Ele próprio diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3 e verso 20. Para podermos avaliar a salvação, precisamos então primeiro de compreender que estamos perdidos e que ao ouvirmos o Evangelho, as novas de grande alegria, estamos ouvindo o único meio e o único plano de Deus para salvar o homem da sua perdição eterna. O poder de Deus para a salvação não somente reside no anúncio da palavra de Deus, mas na nossa aceitação desse plano, do que este Evangelho nos transmite, e que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas não para aí. Ele veio dar-nos também a herança do Pai. O grande tesouro. Se nós dessemos um pouco de valor à leitura da Santa Escritura, se dessemos um pouco de valor ao sacrifício vicário de Cristo, se recebêssemos pela fé o que a Escritura nos ensina a que temos direito, nós seríamos o povo mais feliz da terra. Porque há um povo, são os redimidos pelo sangue de Jesus, não há povo igual. Foi comprado da terra com o sangue de Cristo. Esse é um povo diferente.
O poder de Deus para a salvação não somente reside no anúncio do Evangelho, mas também na herança do Pai para nós. E este poder de Deus foi selado com a redenção, com a morte e a ressurreição do Filho de Deus no Calvário. Este é o poder de Deus para nosso resgate, nossa justificação, nossa santificação, nossa redenção pelo seu sangue. Todos esses vocábulos podem ser inseridos na salvação dos pecadores e a nossa consciência nos alerta disso. Não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. E o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ela chega ao seu lar. Quem era Jesus Cristo para morrer pelas almas dos homens? Naturalmente, para que possamos compreender a razão da sua morte e ressurreição, precisamos saber quem era esse Senhor e o valor de uma só alma e quem éramos para que Jesus desse a sua vida por ele. Realmente fazem-se muitas perguntas acerca de quem era Jesus e cada um de nós tem acesso ao único livro que dá respostas adequadas e concisas acerca deste glorioso Senhor, ou seja, as Sagradas Escrituras, e fora delas outras não existem. Não haja qualquer dúvida ou sombra de dúvida acerca deste glorioso Senhor. E quando começou a ministrar o Santo Evangelho aqui na terra, ele foi vaiado, escorraçado, incompreendido e por fim crucificado, porque não souberam quem ele era. E eu pergunto, sabemos nós quem era Jesus Cristo? Para os judeus do passado, ele era um impostor e um falso profeta, etc, etc. Era até o filho do carpinteiro e de Nazaré não vinha coisa boa. Para eles, e para ti e para mim, quem é Jesus Cristo? Eu já disse este dia, ou esta noite, ou esta tarde. Jesus Cristo é o Verbo Divino, Deus revelado em carne, dando a sua vida pelos pecadores. Louvado seja Deus. Primeiro, Jesus Cristo é o Senhor da glória. Diga com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor da glória. O facto é que está escrito em 1 Coríntios 2, verso 7 e verso 8, estas palavras: mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos tempos dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, não o conheceram. Era para eles o filho do carpinteiro e um impostor. Mas se o tivessem conhecido, nunca crucificariam o Senhor da glória. Este termo e título, Senhor da glória, já no Velho Testamento era muito usado a respeito do próprio Deus. E era o nome mais exaltado de Deus, porque revela a sua esplêndida exaltação. Ou seja, o Shekinah, ou a sua manifestação na nuvem ou no clarão, na presença ou da presença do Senhor Jeová no tabernáculo do deserto, como vemos em Êxodo 40, 34 a 38. Aquela presença do Senhor da glória, de 1 de Reis, também 8, verso 10 e verso 11, na dedicação do templo de Salomão, revela-se nestas palavras: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. É este Senhor da glória que se revelou em carne para dar a sua vida em resgate das nossas almas, a quem deu a sua imagem e a sua semelhança, e que nós temos um valor que não há na terra valor igual. Saiba quanto vale. Como disse há bocado, e vou repetir, muitos não sabem o seu preço, mas eu vou lhe dizer
que não há na terra qualquer tipo de dinheiro ou de qualquer propriedade ou de boas obras ou qualquer tesouro, incluindo toda a terra e tudo aquilo que ela contém, para poder pagar o seu resgate ou o meu resgate. Pense nisto. Será que aquele pastor está certo? Está. Que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. E agora você crê nas palavras de Jesus? O mundo inteiro. Você podia, ou eu, ser dono do mundo inteiro e não chegaria para pagar o seu resgate. Dê então valor à palavra do Senhor, que o Senhor da glória deu a sua vida para nos resgatar da condenação do diabo no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Tal era a glória do Senhor que nem os servos se podiam levantar do chão com a sua santa presença. Agora pensemos nisto. O Senhor da glória morreu por mim. Que grande preço e por que razão? Medite nisso. No Salmo 24, 7 a 10, diz a palavra do Senhor: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Senhor da Glória. Portanto, Jesus manifestou quem era Deus, o Senhor da Glória e a glória do Senhor. E esse glorioso Senhor morre por nós e é motivo de conhecermos a razão. É motivo para conhecermos a razão. E este assunto é uma explicação na Bíblia Sagrada acerca do que você tem direito e é o pagamento da minha dívida espiritual para consigo. Dentro de momentos voltaremos. Jesus Cristo pagou no Calvário a nossa entrada na casa do Pai e nos fez participantes da sua herança. Abra a porta ao Senhor porque Ele está batendo. Louvado seja Deus. Este glorioso Senhor Jesus Cristo continua batendo de uma maneira excelente na pregação do Evangelho, à porta do coração de cada alma, dizendo-lhe: eu dei a minha vida por ti na cruz do Calvário. Queres receber-me em tua casa? Portanto, Jesus manifestou quem era Deus, o Senhor da glória e a glória do Senhor. Mas muitos não entendem que Jesus Cristo era o próprio Deus, que veio executar justiça sobre o pecado, que precisou de se tornar em homem para o fazer, o qual disse: quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. João 14, verso 9 e João 10 e verso 30. Para poder dar a sua vida no Calvário, Ele tomou a forma humana. Naturalmente, teríamos muito que falar sobre o assunto, mas já dissemos que Ele é Deus revelado em carne. Mas, para termos uma ideia, e a imagem deste glorioso Senhor, que era o Senhor da glória, temos o testemunho de Pedro, em 2 Pedro 1, 17 e 18, nestas palavras: portanto, ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós no Monte Santo. Nós precisamos de continuamente ouvir esta voz de Deus: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Pedro falou disso. E assim, e ainda, para termos uma ideia mais palpável da glória de Jesus, precisamos então de ir
ao Monte Santo descrito em Mateus 17, verso 1 ao verso 9, onde Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, onde os seus vestidos se tornaram brancos como luz e o seu rosto como o sol. E é este Senhor da Glória que veio manifestado em carne numa pessoa chamada Jesus. O Cristo da Glória veio e encarnou nessa pessoa para dar a sua vida em seu resgate e em meu resgate. E a Pedro e a Tiago e a João, ele se revelou quem era. Quando se manifestou com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, os seus vestidos eram brancos como a neve e o seu rosto como o sol. Podemos nós compreender quem era Jesus que deu a sua vida pelos pecadores para os salvar? Então, entenderemos melhor quem é Jesus. A sabedoria de Deus oculta em mistério trouxe à terra o Senhor da Glória e o mistério foi revelado. E o que era oculto deixou de o ser. Diz em Efésios 1, verso 7 e verso 9, que as riquezas da sua graça nos descobriu o mistério da sua vontade. E em Efésios 3, verso 2 e 3 afirma que este mistério da dispensação da graça de Deus foi a Paulo também revelada. Isso significa que o mistério deixou de o ser mistério, porque foi revelada a hora da graça de Deus pelo próprio Senhor da Glória. E que a graça ou o favor de Deus foi a causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor da Glória, para que pela sua graça os pecadores sejam salvos e feitos filhos de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e também não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, quem era então Jesus Cristo? A resposta, como já dissemos, é Deus encarnado. Isto foi o que é o maior problema, e ainda é, para os judeus, pois que não conheciam que jamais Deus, que é Espírito, na sua essência, se pudesse revelar como homem. Eles não conheciam isso, nem reconheciam. Mas as Escrituras, no Salmo 2 e verso 2, diz que Deus tem um filho. Diga. O Salmo 2 e verso 2 diz que Deus tem um filho. E, naturalmente, os judeus tinham as lições do sábado e compreendiam nas lições dos Salmos, ou pelo menos deviam compreender, que Deus tinha um filho. E em Isaías 9, verso 6 diz que Deus tem um filho e que ele nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. E agora repare nos 5 títulos que lhe são atribuídos nesta Escritura. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ora, se os judeus compreendessem estas Escrituras, mas eu vou lhe dizer que eles não compreendiam e ainda hoje não compreendem, sabe porquê? Porque no capítulo 6 do livro de Isaías, Deus já estava tão cheio da rebeldia do seu povo que lhe mandou cegar os olhos e também os ouvidos, fechá-los. E no capítulo 6 do livro de Isaías, essa profecia continua até Zacarias, quando Jesus Cristo vier para salvar os judeus da destruição total sobre a terra, em que ele mostrará as suas mãos e eles dirão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então eles compreenderão que os seus antepassados crucificaram o Senhor da Glória. Só nessa altura é que se dará cumprimento ao capítulo 11 de Romanos, versos 25 e 26, de que todo Israel será salvo. Já depois de um bom
outro holocausto que vai acontecer. Portanto, estes títulos atribuídos a esta figura do Filho de Deus denotam bem quem era o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro. Quem é Jesus? É o Pai da eternidade, é o Salvador do mundo. Mas este menino, este Pai da eternidade, ele vinha com uma sentença de morte para cumprir por causa do pecado de toda a humanidade. Diz em Apocalipse 13 e verso 8 que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Este era o plano de Deus que se cumpriu no Calvário. Por esta altura você já tem o conhecimento suficiente para saber que os servos de Deus estão pagando a sua dívida, que devem ao seu próximo. Isto é, o meu próximo tem direito a saber estas coisas para que sejam salvos e redimidos por este Pai da eternidade. Em Isaías 53, relata ao pormenor o seu sofrimento e cumprido no Calvário e no sepulcro vazio e sua ressurreição em Mateus 27 e 28. Terceiro lugar, Jesus era Deus revelado em carne, como diz em João 1 e verso 14, que afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Aonde é que os vimos? No monte da transfiguração. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Somente desta forma, revelado em carne, o próprio Deus podia morrer pelo homem para o salvar. Em 1 Pedro 3, versos 8, diz que o justo padeceu pelos injustos, tu e eu. Padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Você quer melhor herança? Aceite-a hoje, porque o dia da manhã não é seu, nem é meu. Louvado seja Deus. Diz ainda em 1 Coríntios 15, verso 13 e verso 4, estas palavras: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Primeiramente vos entreguei o que também recebi. Eu sou devedor a você, daquilo que eu recebi. Paulo diz: eu sou devedor e eu também. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Quarto lugar, Deus fez isto por amor do homem, ou ao homem. Nenhum de nós jamais poderá apreciar o gesto de Deus sem que primeiro saiba da sua situação perante o seu Criador, a quem terá que dar contas da sua própria vida, e para isso ele próprio, na pessoa de Jesus, incumbiu os seus servos de irem por todo o mundo ministrando estas novas de grande alegria, este poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pergunto, você é uma pessoa salva? Alguns poderão dizer: graças a Deus, que eu sei que agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por esta salvação. Contudo, outros sinceros poderão dizer: eu não tenho aquilo que aquele homem tem. Eu não sei se sou salvo. Eu gostaria de o ser. Eu gostaria de também ser um daqueles que pregassem o Evangelho. Pois hoje chega ao seu lar estas novas de grande alegria para a salvação da sua alma. A condição de todo homem que vem a este mundo é de um ser pecador por natureza, devido à queda de Adão e Eva. Romanos 5 e verso 12 afirma que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Romanos 13, verso 10 afirma que não há um justo nenhum sequer. E Romanos 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer melhor? O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom de Deus, o dom de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. É este dom da graça, porque pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que deixamos a nossa meninice e começou a juventude, com ela começou também o conhecimento e a vida do pecado,
que vem a todas as pessoas, e daí a necessidade de conversão, de arrependimento e de aceitar em nossas vidas o sacrifício de Cristo para sermos salvos pela graça de Deus. Deus manifestou o amor que tinha pela sua criação ao dar-lhe a sua própria imagem e semelhança, vindo este mundo em carne para ser sacrificado por nós, para restaurar essa imagem perdida no jardim do Éden. Em João 3, versos 16 e versos 17, que muitas vezes dizemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou não morra eternamente, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não condena ninguém, cada um faz o seu próprio destino com as suas decisões. Deus veio salvar da condenação do diabo no inferno. Louvado seja Deus. E em Romanos 5, verso 8 diz que Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morra por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus pelo amor de Deus. Quinto, este foi o preço para a redenção da nossa alma. Somente ao contemplarmos o Filho de Deus sendo condenado, açoitado, coroado de espinhos, pregado numa cruz durante 6 horas, em atroz agonia no Calvário, então poderemos avaliar não só o amor de Deus, mas que preço que Ele pagou por nossa causa, com o fim de salvar as nossas almas da condenação eterna, em nos fazer seus herdeiros. Só quando nós olhamos e vemos realmente, não uma imagem, mas olhamos para aquele lugar do Calvário e vemos que há cerca de 2000 anos atrás, Jesus Cristo, Deus revelado em carne, abriu os seus braços, foi crucificado, puseram-lhe uma coroa de espinhos sobre a cabeça, furaram-lhe os pés e as mãos, furaram-lhe até o seu lado com uma lança. E por fim ele diz: está consumado. Sabarai tarasi amarahula, indaraba utaili sarabahi. Só quando nós entendemos isso, é que tomamos uma decisão de dizer: venha ao meu coração, ó Cristo. Tu estás batendo e eu estou-te abrindo a porta para que em espírito entres na minha casa espiritual e me faças um filhinho teu e um herdeiro do teu tesouro. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba o seu preço. Saiba quanto custou o seu resgate. E decida a sua vida para Jesus, que é seu amigo. Ele diz em João 15, verso 13, estas palavras: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E em Lucas 7, verso 34, chamavam-lhe o amigo dos pecadores. Você é um grande pecador, uma grande pecadora, saiba que Jesus é seu amigo. Aquela pobre que foi apanhada em adultério segundo a lei, era para ser morta à pedra. E os senhores da lei disseram: esta mulher, segundo a lei, deve morrer porque foi apanhada no próprio ato adulterando. E tu que dizes? E o Senhor escrevia na terra qualquer coisa que não está escrito. E tu que dizes? E eu digo que aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E a começar pelos mais velhos, todos fugiram, todos saíram e deixaram a mulher só. E Jesus disse: mulher, ninguém te condenou. E ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A partir de hoje, vai e não peques mais. A partir de hoje, tome uma direção na sua vida. Aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e siga as suas instruções e você vai ser um herdeiro da sua herança no lar da glória. Em Marcos 8, 36 e 37, Jesus afirmou: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que daria em resgate da sua alma? Lembre-se que Jesus Cristo veio dar a sua vida por si e por mim. Se formos capazes de responder a estas duas perguntas de Jesus e arranjar com que pagar o nosso resgate, então seríamos os primeiros a ser os donos de todo o planeta, e mesmo assim não chegava.
Já no Salmo 49, verso 6 ao verso 8, afirma estas palavras: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Entretanto, devemos enfrentar estes factos de que não existe maneira de nos apresentar justificados diante de Deus. Ponto final. Precisamos de aceitar o próprio resgate que o Senhor Deus efetuou por nós no Calvário, no sacrifício do seu Filho. Resgate significa remir do cativeiro com um determinado preço. Assim diz em Atos 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares o rebanho de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Diga, para apacentar o rebanho de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Você quer melhor? Não há melhor. Aceite aquilo que está chegando ao seu lar. Estou pagando a minha dívida espiritual para que você possa receber. O valor da nossa alma é este. É a vida de Deus revelado em carne, crucificado na cruz do Calvário. Não existe preço para nosso resgate, ainda que pudéssemos ser donos do mundo inteiro. Desta forma, eu estou pagando a minha dívida e lhe anunciar o direito que você tem, mediante o resgate de Cristo no Calvário. A redenção da humanidade está na base da justiça divina, porque também isto está escrito em Romanos 3, 21 a 26, que eu quero ler para si estas palavras. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Diga, justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga, justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente. O homem não é salvo por obras, é salvo pela graça de Deus, mediante a fé, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. E dentro de momentos voltaremos. Amém. Anunciando a herança do grande tesouro que você tem direito e pagando a minha dívida. Está alguém em casa? As boas novas. Jesus Cristo pagou no Calvário a nossa entrada na casa do Pai e nos fez participantes da sua herança. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Meu amado que me escuta, não se esqueça disto. A salvação da nossa alma, a redenção da humanidade está na base da justiça divina. Deus justiçou o pecado no corpo do seu Filho no Calvário. E o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também em Colossenses 1, verso 13 e verso 14, afirma: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Nos tirou de um lugar e nos transportou para o outro. Por isso, quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz ainda: sabendo que não foi com coisas
corruptíveis, como prata ou ouro, de que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Há muita gente seguindo tradições religiosas e tradições familiares. Vamos seguir o que diz a Santa Escritura e receber a redenção que Jesus Cristo efetuou com o seu próprio sangue. Terceiro aspecto do estudo. O ministério de Paulo e a dívida pessoal dos cristãos. A leitura sagrada de Romanos 1, 14 a 17 revela três aspectos importantes, ou seja, primeiro, o poder de Deus para a salvação, que já focamos atrás. Segundo, a justiça de Deus, justiçando o pecado e libertando o pecador. E em terceiro, a dívida dos cristãos, que tem de ser paga em tempo de vida. E uma vez que já acima meditamos dos dois primeiros pontos, falaremos agora, em primeiro lugar, do ministério deste grande homem de Deus, São Paulo. Eu creio que é bom ter conhecimento do passado deste homem antes da sua conversão, para termos uma ideia do que Deus pode fazer em qualquer um de nós. Saulo de Tarso, assim era conhecido este homem. E Tarso era um lugar onde havia uma universidade onde este homem se formou. E creio que se formou em letras. Ele era um homem letrado e também tinha sido discípulo do eminente teólogo chamado Gamaliel antes da sua regeneração. Paulo era um eminente fariseu, cheio da sua religião tradicional e muito zeloso dela até ao ponto de perseguir a Igreja de Cristo. Um dia, quando ia a caminho de Damasco para prender os cristãos, apareceu-lhe este querido Jesus no caminho e ele, caindo da sua montada, e por causa do resplendor da luz de Cristo, ficou cego e ouviu a voz de Cristo que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Realmente ele não estava perseguindo a Cristo, estava perseguindo a Igreja de Cristo, mas Cristo é o corpo, mas a Igreja é o corpo de Cristo. Portanto, estava perseguindo a Cristo. Assim começou a conversão deste perseguidor do cristianismo, o tal fariseu, o tal homem letrado, o tal homem religioso, pensando que não haveria outro caminho para servir a Deus, senão a sua religião, porque era muito zeloso dela. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ainda hoje há muitos Saulos na terra que perseguem a Igreja de Cristo. E esta mensagem é dirigida também a esses, porque perseguem a Igreja de Cristo. Assim, estão nestes dias muitos milhares pensando servir a Deus e estão combatendo contra Ele com a sua religião e a sua tradição. E Jesus disse a este homem aquilo que ele tinha que fazer depois de ele ficar cego para ver a Jesus. Ele disse: vai a Damasco e ali se te dará o que te convém fazer. Atos 9, verso 6. Em Damasco, Deus tinha um homem chamado Ananias, um servo de Deus que iria orar por ele. Ananias, ao receber de Jesus a incumbência de orar por este Saulo de Tarso para que ficasse curado da sua cegueira, disse: Senhor, a muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém? E aqui tem poder dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Ananias ficou com medo, com receio, mas disse-lhe o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Um perseguidor da sua igreja, um perseguidor da sua igreja, fazia mal aos servos do Senhor. É para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. E este homem recebeu a vista e foi salvo. Atos 9, verso 12 ao verso 18. Como Deus é maravilhoso.
Até quer salvar e usar aqueles que lutam contra ele. E tem acontecido muitos no meio dos muslimes, dos muçulmanos nestes dias. Tem acontecido a muitos desses perseguidores dos cristãos. Tem acontecido que Deus se ha manifestado e os tem salvo e agora eles pregam ao seu povo. E ele, de uma maneira maravilhosa, quer que eles preguem o Evangelho, como foi o caso de Paulo, a reis e presidentes, que Deus também os ama. E é um Deus de amor e não é um Deus de morte. É um Deus de amor. Mais tarde, o testemunho deste perseguidor, agora transformado no apóstolo Paulo, ficou nestas palavras em Filipenses, capítulo 3, verso 4 ao verso 10, que diz estas palavras. Filipenses 3 e verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum confia, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Ouça o que diz o servo de Deus. Na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Será que ouvimos bem? E as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Este homem foi transformado de maneira tal que nunca mais pensou que era o homem das letras, que era o homem que possivelmente seria rico e tinha propriedades, que era o homem da sua religião, o perseguidor. Nunca mais pensou nas coisas da terra, mas sim nas coisas do céu. E diz ele no verso 9, eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo à sua virtude e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Mas que testemunho deixou este homem? Aquilo que ele era, considerava tudo como esterco. É isto que me faz cantar, é isto que me faz pregar, é isto que me faz chegar ao seu lar, pagando esta dívida que Paulo já pagou no seu tempo, e agora é o meu tempo de o fazer, e de tantos outros à face do mundo, em prol daqueles que ainda não sabem que no céu há um lugar maravilhoso na casa do Pai, esperando uma grande herança e uma linda mansão. E tudo pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, somente. Quem era este homem? Estas palavras ficaram escritas e hoje nós estudamos a razão delas. Mas quem é que ele veio a ser? Eu pergunto, porque foi tão drástica a sua decisão. Quem era e quem veio a ser? Deixe-me dizer que ele foi o homem que mais escreveu da doutrina do cristianismo. E no meio dos gentios não houve apóstolo maior do que o apóstolo São Paulo. Mas ele era um perseguidor dos cristãos. A resposta é que Paulo de Tarso teve um encontro com Jesus e não mais podia ser o mesmo homem, porque o Senhor nos mostra quão fútil, quão inútil é o colocar o nosso coração nas coisas terrenas e na nossa religião tradicional.
Um outro grande homem de Deus chamado Moisés seguiu o mesmo caminho e ao ter um encontro com Deus lá no Monte Horebe, quando ouviu: tira os sapatos dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa. Êxodo 13, verso 5. Este homem tinha sido um príncipe do Egito e era também formado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso. Atos 7 e verso 22. Mas acerca deste homem está escrito também em Hebreus 11, 24 a 26, estas palavras que eu vou ler para si. Êxodo capítulo 22, verso 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Diz aos Hebreus 11, verso 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Será que este homem tinha, digamos, me desculpem o termo, os parafusos todos bem apertados? Então, homem que tinha sido o príncipe do Egito, um homem que era também letrado nas letras do Egito, na ciência dos egípcios, este homem trocou tudo, deixou de querer ser o filho da filha de Faraó, antes escolhendo ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, escolhendo antes o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Será que este homem estava certo? Estava correto. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos, a não ser a graça e a misericórdia e a redenção de Deus mostrada na cruz do Calvário. Esta é a dívida que eu estou pagando a você, se você não sabe dela. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando a Saulo de Tarso, o que sabemos dele é que desde a sua conversão, este homem passou agora a ser perseguido por amor de Cristo e do Evangelho. Por que é que perseguem o povo de Deus? Esta é a obra de Satanás, a matar, destruir e roubar. Pergunto, por que há tanta perseguição ao cristianismo de Cristo? Não à religião, mas ao cristianismo de Cristo. A resposta é que o mundo está no maligno e resiste à verdade que liberta os homens. 1 João 5 e verso 19 e João 8 e verso 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem pode ter uma boa religião, entre aspas, mas não tem Cristo no seu coração. É um dos perseguidores da palavra de Deus. E nós estamos chegando com este ensino sagrado, pagando a dívida, levando após os seus ouvidos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que seja diferente. Entretanto, eu creio que ninguém pode invejar a vida de sofrimento do apóstolo Paulo, como em parte ele nos deixou narrada em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3 ao verso 10, e 2 Coríntios 11, verso 16 ao verso 28. Que eu aconselho a ler, eu vou ler de novo, ou dar de novo as Escrituras. 2 Coríntios 6, 3 a 10 e 2 Coríntios 11, 16 a 28, porque então teria que pregar mais uma hora e não posso. Leia em sua casa. Louvado seja Deus nosso Senhor. Este homem foi feito um vaso escolhido, mas eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Leia este sofrimento e se é capaz de vestir as alpargatas do apóstolo Paulo. O grande tesouro espiritual deste homem de Deus baseia-se no grande segredo espiritual do cristianismo que diz: já estou crucificado com Cristo. Este é um segredo espiritual. Já estou crucificado com Cristo, não numa cruz, mas crucificado para este mundo e para a carne, para o ego humano. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2 e verso 20. Este homem conhecia o preço da sua alma. Cristo se entregou por mim
E agora este homem, no seu ministério, deixa a responsabilidade do que era e transmite a nós para o termos de ser também. Eu sou devedor a 4 tipos de pessoas, dizia o apóstolo Paulo. E neles Deus engloba todos os habitantes da terra, tanto gregos como bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Romanos 1 e verso 14. E da mesma forma o Senhor manda-nos pregar a toda a criatura. Mas Paulo pagou inteiramente a sua dívida no seu tempo. Agora sou eu, e és tu, que és cristão, os devedores. E Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Podemos dizer amém? 1 Coríntios 11 e verso 1. E eu tenho que afirmar isto mesmo, que eu sou devedor ao meu próximo deste magnífico tesouro que recebi de Deus. Eu sou devedor da gloriosa herança que Deus me fez participante. Eu sou devedor do poder de Deus para a salvação dos pecadores. Eu sou devedor da graça de Deus que pertence ao meu próximo. Eu sou devedor da redenção de Cristo que pertence ao meu próximo. Eu sou devedor da santificação que Deus me incumbiu de explicar. Eu sou devedor dos bens espirituais ao meu próximo. Eu sou devedor da gloriosa herança que nos espera na casa do Pai. Eu sou devedor da posição angélica que espera todo pecador arrependido. Eu sou devedor da vida eterna que lhes pertence. Eu sou devedor da salvação a todos os pecadores. Eu sou devedor porque Deus me deu para eu dar de graça. E não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sou devedor, e por isso eu estou pagando a minha dívida, estou pondo a minha vida em ordem com os meus credores e com o meu Senhor, e agora estou livre de prestar contas da sua alma, porque estou dando o que me foi dado. Ezequiel 3 e verso 21. E agora, meu prezado irmão, meu querido ouvinte, minha prezada senhora, devemos ter em conta que devedor significa aquilo que deve, que temos uma dívida que tem que ser paga. E o que nós devemos ao nosso próximo é tudo isto que nós temos vindo a falar. Não esqueçamos que a dívida tem também outro nome técnico chamado de obrigação. 1 Coríntios 9 e verso 16. É isso mesmo. Devemos aos outros aquilo que Deus nos deu. Assim diz a palavra de Deus em Mateus 10 e verso 8. De graça recebestes, de graça dai. É uma obrigação divina. Ainda hoje se ouve a voz de Cristo ido por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Marcos 16, 15 e Mateus 28 e verso 19. Ainda hoje Jesus anda distribuindo os seus talentos, as suas minas, e diz, negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha, negociai até que eu venha. E nós estamos neste negócio de Deus há cerca de 47 anos. E mais uma vez chegamos ao seu lar, pagando a nossa dívida. Mateus 25, 14 a 30 e Lucas 19, verso 11 ao verso 26. E o grande aviso de Deus fica também dito ao que escondeu o seu talento. Tirai o talento e dei aos que têm 10 talentos. Mas, Senhor, ele tem 10 talentos. Mas o Senhor disse, porque aquilo que tem lhe será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E aqui está o perigo de não darmos aquilo que Deus nos deu. É uma grande responsabilidade que o homem e a mulher pode perder a sua própria salvação. Lançai o servo inútil nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. Podemos dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Este é o perigo em que se encontram muitos com o nome de cristão. Cada um de nós é devedor ao seu próximo daquilo que recebeu de Deus. E disse Jesus: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, e dentro de momentos voltamos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, com ele cearei e ele comigo, disse Jesus. Meu amado, como temos dito, estou pagando a minha dívida. E desta forma fico em paz com Deus. E você está sendo abençoado com aquilo que Deus lhe prometeu na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus. Lembramos-nos agora da minha preocupação, dita no princípio, que você é meu credor e que eu tenho de pagar a minha dívida porque não quero perder aquilo que me foi dado. Porque o Senhor diz que aquele que tem terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Guarde aquilo que Deus lhe deu neste dia. A salvação e o perdão dos seus pecados, a redenção pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ter posse da vida eterna. Também eu sou devedor da pregação do Evangelho, do poder de Deus para a salvação das pessoas neste tempo presente. Você tem direitos legados por Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho vindo a falar isto desde o princípio. Tem direito à vida eterna e tem direito à herança de Jesus. Aceite-a. Pela graça, aceite no seu coração. Paulo deixou um grito de alarme aos cristãos. Ele ainda hoje soa aos nossos ouvidos. E há muito que eu ouvi esse grande ai do apóstolo Paulo, que diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, verso 16. Se você é um cristão de Cristo, diga também: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Porque este ai é a voz do comando divino. Deus é quem ordenou e quem continua a ordenar que paguemos a nossa dívida ao nosso próximo. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Mas pastor, eu não posso ir. Mas pode orar e suportar aqueles que vão. Louvado seja Deus. E fora da sua porta também pode fazer algo. Pode entregar um panfleto em nome de Jesus. Pode bater a uma porta e dizer: Jesus Cristo vive e o ama na cruz do Calvário e pagou o preço da sua redenção. Você pode dizer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto vale a sua alma, prezado ouvinte? Ela é o preço da morte de Jesus no Calvário. Não há bens terrenos para nos resgatar, porque é muito valiosa. Porque é muito valiosa. Diga: eu sou muito valioso para Deus. Tenho mais valor do que o mundo inteiro. Diga com a sua boca, para que Satanás ouça também. Você diga a Satanás: eu sou o preço da vida de Cristo no Calvário. Satanás não tem direito sobre a minha vida, mas Jesus tem direito porque me comprou, me resgatou no Calvário, e eu vou aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga isso. Confesse isso. Eu paguei a minha dívida e você ficou agora ciente daquilo que Deus lhe prometeu por causa da morte vicária e da ressurreição do seu Filho. Portanto, saiba o preço que Deus colocou na sua alma e procure hoje o perdão e a graça da salvação que há em Deus que o ama e que está chamando para junto de si, vindos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e achareis paz e descanso para as vossas almas. Tome isto em consideração. Os bens terrenos só servem para o tempo de vida na terra. Mas o que é que vai acontecer quando findar os seus dias e enfrentar o seu Criador? Pergunta: o que é que vai acontecer? Como diz em Hebreus 9, verso 27, porque está o homem ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo.
Pense nisto. Mas você não precisa de enfrentar essa situação se tão somente aceitar de graça a graça e o perdão e a reconciliação de Deus. Então tudo fica sanado pelo sangue do seu Santo Cordeiro, porque Ele foi a juízo em nosso lugar, na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço da nossa redenção. E também a Escritura diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele levaremos. 1 Timóteo 6, verso 7. Mas a vida, além do túmulo, é um facto. Porque, além de tudo, é eterna, e eu pergunto, aonde deseja o meu amado ir passar essa vida? Num bom ou num mau lugar? Temos nós em vista a recompensa como Moisés e Paulo, ou de sofrimento eterno, onde está o rico avarento que Jesus falou em Lucas 16, 19 a 31? Que queria água e a água não podia chegar, lá estava atormentado naquela chama. Faça hoje a sua decisão. Uma boa decisão para Jesus. A nossa decisão determina o nosso destino. Eu sou devedor e estou pagando a minha dívida. Aceite este pagamento da parte de Deus, nosso Criador e Senhor. E se ainda puder, reparta este pão da vida com o seu semelhante, porque este negócio de Deus tem uma grande recompensa na casa do Pai e nós estamos chegando ao fim do tempo da era da graça. Você deseja esta recompensa? Eu tenho em meu poder uma carta do Pai do céu que me diz: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece Ele. Grande caridade, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então não somos todos filhos de Deus? Não. A palavra de Deus diz que não. Amados, agora somos filhos de Deus, agora? Pois, agora houve um tempo a considerar. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. 1 João 3, verso 1 e verso 2. E eu pergunto se você deseja esta filiação e possuir esta posição espiritual. Eu tenho uma carta do Pai que nos fala disso. 1 João, capítulo 3, 1 e 2. Numa outra carta do Pai do céu, diz: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Romanos 8 e verso 17. Você deseja esta gloriosa herança? Pois bem, eu estou pagando a minha dívida, mas se o meu amado ouvinte não a quiser receber, o assunto é entre si e Deus. Saiba, contudo, que hoje o Senhor quer fazer de si um participante da sua natureza e da sua santidade, e que você pode juntar-se ao povo mais feliz da terra. Participante da sua natureza e da sua santidade. Eu tenho mais duas cartas que o nosso Pai Celeste diz que nós somos isso. Somos participantes da sua natureza e da sua santidade. E antes de finalizar, tenho ainda em meus ouvidos o grande ensino de Jesus quando afirmou: assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei. Você é capaz de ouvir o resto destas palavras? Dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17, verso 10. Isto é a nossa cruz aqui na terra. Mas depois há 5 coroas que nos esperam. E uma delas é a coroa da vida. Em Romanos 13, verso 8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo, os outros, cumpriu a lei. E é isso que estamos fazendo, pagando a nossa dívida para não dever nada a você. Esta é a razão de eu bater à sua porta, é para lhe dar a conhecer
que os cristãos de Cristo têm de Deus um sagrado mandamento de darem o que de Deus receberam, para que os outros desfrutem da mesma misericórdia e amor de Deus que há em Cristo Jesus e que eles já possuem. Conclusão para finalizar este assunto. Na conclusão desta mensagem, eu preciso dar um grande e sincero aviso de Deus relacionado com o tempo em que nós vivemos. E o aviso é que o cenário profético do mundo nos indica a iminente vinda de Cristo Jesus para tirar da terra a sua igreja, os cristãos, e levá-los para a casa do Pai. Fique ciente disto. Fique ciente deste aviso. No iminente evento bíblico chamado de arrebatamento da igreja, está para próximo. Leia em 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao verso 18. Desta forma o Senhor vai evitar que os seus filhos passem pela grande tribulação, descrita no Evangelho segundo São Mateus 24, São Marcos 13, São Lucas 17, São Lucas 21 e Apocalipse 6 até ao Apocalipse 18. Eu creio assim, que o Senhor não nos deixará passar pela grande tribulação. Haverá uma semana em que haverão 3 anos e meio de paz aparente e 3 anos e meio de grande tribulação sobre a terra, quando o concerto de paz for assinado no Médio Oriente entre judeus e árabes. Eu creio assim. Onde quer que se encontre, e como você é, saiba que Deus a ninguém rejeita. O Senhor ama os pecadores, Jesus foi chamado o amigo dos pecadores e para os salvar deu a sua vida no Calvário. Penso nisto. Procure na sua área uma igreja evangélica onde se prega o novo nascimento espiritual para que possa ser um seguidor de Jesus e um filho de Deus, um herdeiro de Deus no céu e um como os anjos de Deus na eternidade, porque a nossa decisão vai determinar o nosso destino e vale a pena fazer paz com Deus. Faça uma pequena oração a Deus onde se encontrar. E a sós com Deus dentro de sua casa. Conte-lhe a sua vida em palavras singelas. Diga-lhe que tem necessidade do perdão e da salvação para ser também um da sua família e dos seus herdeiros. E se o fizer com fé, verá que o Espírito Santo trará um alívio e consolo que nunca sentiu na sua vida. E então procure uma igreja onde se ministra o novo nascimento espiritual e leia o Novo Testamento e você será uma das pessoas mais felizes da terra. Eu sou devedor e como tal venho desta maneira saldar a minha dívida e agradecer a Deus a sua misericórdia, a sua graciosa salvação e a vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para todos que somos uma família de Deus, que somos chamados de cristãos, despertemos para pagar com urgência a nossa dívida ao nosso próximo, de que fomos incumbidos, a fim de que os outros que Deus ama sejam também incorporados no corpo de Cristo. Eu continuo a ser devedor enquanto estou por cá, na terra, enquanto o Senhor me der vida. E agora, como Paulo, possamos dizer também, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, verso 7 e verso 8. Espero que tenha compreendido que a minha dívida já foi saldada neste dia, mais uma vez. Importa pagar aos outros que desejem receber a dádiva que Deus nos deu em Cristo Jesus, nosso Senhor, que o seu precioso sangue nos compra, nos resgata, nos limpa e nos leva à presença do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nós pregamos esta mensagem. A minha dívida foi saldada. Deus ama os pecadores e quer salvá-los.
nós terminamos aqui esta mensagem. Se você precisa de salvação, então levante a sua mão ao céu, feche os seus olhos e diga comigo estas palavras. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que te manifestastes em Cristo na cruz do Calvário, pagando a minha dívida para entrar no céu. E eu peço perdão dos meus pecados e recebo a Jesus Cristo e o seu sacrifício em meu coração, para que eu seja uma nova criatura. Peço a Deus que eu seja redimido com o sangue de Cristo vertido no Calvário e que o Espírito Santo venha morar em meu coração e daqui para a frente seja uma nova criatura. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Ele é o Filho de Deus vivo, que morrendo por mim, ressuscitou pelo poder do Pai. Ao terceiro dia está à destra do Pai. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, Senhor, e perdoa este pecador que recebe a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém e amém. E se você fez esta oração, você é uma alma perdoada e salva. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Procure agora, na sua área, uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento para ser alimentada do pão do céu. E você vai ver que fez a maior e a melhor decisão da sua vida. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.